Porque nos tempos bons, nos tempos difíceis também, é Deus que providencia o sustento. Porque quando você tem trabalho, Deus providencia o salário. Quando você está desempregado, Deus providencia o quê? A comida. Quando você ainda está estudando, Deus já está preparando o quê? O seu futuro. Então confie em Deus. Ele não vai falhar com você. E qualquer que seja a tua situação, Deus estará no controle. Você sabia que no livro de Juízes, lá na palavra do Senhor na Bíblia, conta a história de um homem, presta bem atenção, um homem que foi consagrado a Deus, chamado Sansão. Ele era tão forte que matou um leão com as próprias mãos. Olha o que diz a palavra: Sansão foi para Timna com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai e à mãe o que fizeram. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. O que eu aprendo com isso, amados? Deus deu a ele uma força física descomunal e muito maior que qualquer ser humano poderia alcançar. Mas isso não foi suficiente para compensar sua fraqueza interior, porque você conhece a história de Sansão. A Bíblia conta o quê? Que Sansão era obcecado pelo sexo. E isso trouxe graves consequências para a sua vida. Então, por isso, lembre-se de uma coisa: todos nós temos áreas na nossa vida aonde somos o quê? Mais fracos. Mas Deus quer que essas falhas de caráter nos mostrem o quanto nós somos dependentes dele. Quando lidamos com nossas fraquezas de forma certa, elas nos levam ao quê? A um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Porém, uma fraqueza descontrolada causa o quê? Muitos estragos na vida de uma pessoa. Sansão, ele tinha um ponto fraco. Eu costumo dizer: cuidado, não deixe o inimigo conhecer o seu ponto fraco, a sua ferida aberta, porque é ali que ele vai te atacar. Porque ele não conseguia controlar os seus impulsos sexuais. E quantas pessoas têm passado por isso hoje em dia, não é verdade? A mídia tem sido um grande instrumento de Satanás para corromper os valores da família e os valores de Deus impressos na família. Os nossos jovens têm sofrido muito por isso. E muitas pessoas, até mesmo cristãos, têm sido enganadas pela ilusão do pecado. Sansão, apesar de ter sido criado em um lar onde Deus era honrado e tivesse uma missão importante em sua vida, ele cedeu aos seus desejos carnais e ele desobedeceu às escrituras que ele conhecia tão bem. Então, segundo a lei de Deus, Sansão não poderia se envolver com mulheres estrangeiras, mas ele perdeu o controle e foi atrás de uma prostituta e se deitou com ela. Está lá em Juízes 16. Então, pouco mais tarde, o que aconteceu? Ele conheceu uma outra mulher chamada Dalila e acabou se entregando de corpo e alma para ela. Então, tudo por causa do quê? Do sexo. Então, nesses momentos, os filisteus, que eram inimigos, os maiores inimigos, de Israel e também de Sansão, descobriram que ele estava se deitando com quem? Com Dalila. Ofereceram muito dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha o poder dele, a força dele. Então ela aceitou a proposta. Sabe o que ela fez? Fez uma chantagem emocional para que revelasse o seu segredo. E como Sansão estava apaixonado por Dalila, acabou contando que a sua força vinha das tranças do seu cabelo e que nunca haviam sido cortadas por causa de quê? De um voto a Deus. Então, o pior aconteceu. O que diz a palavra do Senhor? Fazendo dormir no seu colo, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então o pecado faz o quê? O camarada fica forte, vulnerável. A triste notícia é que Sansão foi capturado. Teve os seus olhos furados, porque a primeira coisa que Satanás faz, quando ele conhece a fraqueza do homem, ele ataca o homem e a mulher,
ele faz o quê? A pessoa perder a força, porque a pessoa perde a comunhão com Deus. Então ele fica enfraquecido, perde a força, perde a sua visão, seus olhos são furados. Então você perde a visão espiritual, logo em seguida você vira escravo do inimigo. Então Sansão foi capturado, teve seus olhos furados e puseram então ele a girar um moinho na prisão. Ou seja, antes de morrer, Sansão perdeu tudo que ele tinha, sua força, sua visão e a sua honra. Que triste fim, né? Para um homem de Deus, que havia o quê? Liderado o seu país de forma tão poderosa. Mas olha o que a palavra do Senhor segue dizendo. Porque diante dessa trágica história, eu quero te perguntar hoje, qual é a sua fraqueza? O que te impede de obedecer a Deus? É o mesmo pecado de Sansão? O seu problema é na área sexual? Ou é uma ganância, uma cobiça, um orgulho, uma inveja, um medo, uma insegurança, ou até outras coisas, né? Todos nós temos falhas. Eu falei agora há pouco, todos nós temos falhas. Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo. Todos pecaram e destituídos, ficaram da glória de Deus. O que diz a palavra? Todos nós temos falhas em nossas personalidades, nosso caráter. E elas podem nos dar um impulso muito grande, né, para o bem ou para o mal. Então, dependendo da nossa escolha. Então, a inclinação para o pecado pode arruinar a nossa vida, como aconteceu com Sansão. Mas ela também pode o quê? Nos levar a depender mais de Deus. Mas qual será a tua escolha? Eu pergunto hoje. O que você prefere, o que você vai escolher? Escolha não entregar o segredo da tua força. Escolha a comunhão com o teu Deus. Não deixe que o inimigo tire a tua visão, te torne escravo, que você perca a tua força. Não perca a visão da promessa. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. E eu libero essa palavra profética sobre a tua vida hoje, que o Senhor vai restituir a tua força. Talvez você tenha perdido. No último instante de vida, ele pediu, Sansão pediu, nem que fosse pela última vez, força para vencer os seus inimigos. Ele conseguiu, ele venceu, a força voltou. Então eu quero te dizer, talvez você esteja na entranha do peixe hoje. Por causa de uma desobediência, alguma coisa, você esteja lá no fundo do poço. Deus conhece os seus sonhos. Ele é o realizador. Você é um sonhador. E Deus vai realizar. Mas volte para o propósito. Faça como Jonas, né? Se arrependa. Faça como Sansão. Deus vai reescrever a tua história.